Boa tarde a todos, o meu nome é Leda Vieira e eu sou coordenadora do programa de pós-graduação em Bioquímica e Imunologia da UFMG. O nosso programa tem 52 anos de idade, mais de 900 defesas entre teses e dissertações, e nós estamos na esperança de que nós vamos sobreviver a esses ataques que nós temos sofrido do governo federal, tanto ataques à ciência quanto ataques à educação. Mas hoje é um dia muito importante para nós e muito alegre, porque é a defesa da tese de doutorado da Mariana Souza Vieira. Eu vou mais ou menos explicar o que acontece, o que vai acontecer aqui. Então, a Mariana fez um concurso muito concorrido para entrar no doutorado do nosso programa, passou. Aí ela completou os créditos com sucesso e, junto com seu orientador, foi para o laboratório e formulou uma pergunta científica que ela respondeu utilizando experimentos que ela achava adequados, né? Eles acharam adequados para responder essa pergunta e comprovar ou refutar a hipótese que eles formularam sobre o problema que eles se propuseram a resolver. A Mariana foi orientada pelo professor Elton da Costa Santiago e pelo professor Rodrigo Ribeiro Rezende, a quem eu agradeço mais uma vez a colaboração com o nosso programa, e foi coorientada pelo professor Adriano de Paula Sabino, que é também professor aqui da UFMG. A banca é composta pela professora Cristina Bonorino, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a quem eu agradeço mais uma vez, Cristina, a colaboração com o nosso programa. Pela professora Liz Ribeiro do Vale Antonelli, a quem eu também agradeço mais uma vez pela colaboração com o nosso programa. A professora Liz é pesquisadora do Centro de Pesquisas René Arrachu, da Fundação Oswaldo Cruz, aqui em Minas Gerais. Pela professora Marina Diniz, do Departamento de Patologia aqui da UFMG, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite e a colaboração conosco. E o professor João Trindade Marques, que é professor do nosso programa de pós-graduação. Eu vou passar a presidência dos trabalhos para o professor Elton, mas não sem antes desejar que a Mariana se divirta muito nessa defesa. Isso é um dia muito importante para você e você vai lembrar dele para o resto da vida. Então, eu espero que seja bem agradável e que a discussão seja bem frutífera. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui assistindo a live da Mariana, né, a live de defesa de doutorado da Mariana. Quero agradecer especialmente aos membros da banca, né, que a Leda já mencionou, mas eu quero apresentá-los. A professora Cristina Bonorino, ela é amiga de longa data e possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Genética e Biologia Molecular e doutorado em Imunologia pela UFRGS também, e passou um período na Universidade do Colorado. Tá? Ela possui também doutorado no National Jewish Center for Immunology, no Colorado, e nas universidades de Minnesota e na UCSD, né, na University of California em San Diego. Ela foi professora por 20 anos na PUC do Rio Grande do Sul de Imunologia e coordenadora do Laboratório de Imunologia do Estresse, e atualmente é professora titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, além de pesquisadora da University of California em San Diego. A Cristina Bonorino, ela atua em desenvolvimento de vacinas, em imunologia tumoral, imunologia viral, transplantes e imunoterapia. A gente convidou a Cristina porque ela tem grande experiência em imunologia de câncer, né, e atualmente vem desenvolvendo um trabalho com pesquisas de vesículas extracelulares. Então a gente acredita que as críticas da Cristina, a contribuição da Cristina vai ser bastante importante. A Liz também é amiga de longa data, né, desde o doutorado. Ela é graduada em Ciências Farmacêuticas pela PUC de Campinas, tem mestrado em Imunologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Bioquímica e Imunologia pela UFMG.
fez pós-doutorado no Laboratório de Doenças Parasitárias, no NIH, né? Nós nos encontramos um pouco lá também. E atualmente ela é pesquisadora do Instituto René Rachou e professora adjunta da Universidade de Massachusetts. Ela tem larga experiência em imunologia, né? E a gente chamou ela porque ela entende bastante de regulação da resposta imune. Esse trabalho lida com regulação da resposta imune, subpopulações de linfócitos T e subpopulações de monócitos e células dendríticas. Tá? Então, Liz, muito obrigado pela sua contribuição. E eu estou sobrecarregando a Liz porque ela está nessa banca e daqui a 2 semanas estará em outra banca minha também. Então, Liz, agradeço a paciência, agradeço a colaboração e especialmente o seu tempo, né, de dedicar para ler essas teses. A Marina, ela possui graduação em Ciências Biológicas, com mestrado em Farmacologia Bioquímica e Molecular e doutorado em Medicina Molecular, todos pela UFMG. Ela atualmente é professora adjunta do Departamento de Patologia aqui do ICB e atua principalmente nos temas de Biologia Molecular e Celular de neoplasias, né? Então, é uma patologista e a gente está precisando de uma crítica de um patologista nesse trabalho. Então, ela é uma patologista que entende bastante de câncer, tá? E tem uma larga experiência em biologia de microRNAs, né? Na patogênese de lesões neoplásicas e como os microRNAs estão envolvidos nisso. Então, Marina, muito obrigado pela sua presença também. O João Marques, ele é colega nosso aqui do Departamento de Bioquímica e Imunologia, e possui graduação em Ciências Biológicas pela UFMG, mestrado e doutorado também pela UFMG, e realizou 2 pós-doutorados, um na Cleveland Clinic e outro na Northwest University. Tem uma colaboração com a Universidade de Estrasburgo também, onde ele passou um sabático recentemente, né? E o professor João Marques, ele atua nas áreas de imunologia, microbiologia e tem o laboratório dele é especializado em RNA não codificante e vias de RNA de interferência. Então, a gente, como esse trabalho acabou evoluindo por essa área, a gente convidou o João e a gente agradece o aceite. Bom, entre os membros suplentes, nós temos o professor Giovanni Casali, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade da Região da Campanha, tem mestrado em Medicina Veterinária e doutorado em Ciência Animal, ambos pela UFMG, e também tem doutorado em Imunologia Molecular pela Universidade do Porto, né? É especialista em Patologia Veterinária pela Associação Brasileira de Patologia Veterinária, e ele coordenou o trabalho multidisciplinar na área de câncer de mama do Hospital das Clínicas da UFMG. Então tem larga experiência em câncer, em patologia de câncer, em câncer de mama, né? E é uma pessoa que a gente acredita também que poderá contribuir e futuramente até colaborar com esse trabalho, né? Atualmente o professor Giovanni é professor titular do Departamento de Patologia da UFMG e coordenador do programa de pós-graduação em Patologia. A Nayara Bortoleto, ela foi a orientadora de mestrado da Mariana, né? Então, esse projeto, de certa forma, originou no laboratório da Nayara, em Divinópolis. Ela é professora adjunta da Universidade Federal de São João del Rei, né, no campus Centro-Oeste Dona Lindu, em Divinópolis. É graduada em Farmácia Bioquímica pela Universidade Estadual de Londrina. Tem especialização em Biologia aplicada à saúde, na área de Imunologia e Câncer. Tem doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na área de concentração de Bioquímica. E pós-doutorado na Universidade Nova Lisboa, né? Ela tem experiência em Bioquímica, Imunologia, a Biologia Molecular e trabalha especialmente com câncer, RNA de interferência, microRNAs e regulação da expressão gênica,
né? Bom, quero agradecer a todos os membros da banca, a todos que estão presentes aqui. Vou passar a palavra agora para a Mariana, que terá cerca de 40 minutos a 1 hora para apresentar a sua tese. E logo após isso, nós iremos para uma outra sala, cujo endereço está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, para fazer a arguição. Tá? Então, Mariana, a palavra é sua. Boa tarde, professor Elton, boa tarde, professora Leda, boa tarde a todos aqui presentes. Então, como foi dito, agora eu vou apresentar o meu projeto de tese que eu desenvolvi durante esses 4 anos no Departamento de Bioquímica e Imunologia, sob orientação do professor Elton da Costa Santiago, do professor Rodrigo Ribeiro Rezende e com orientação do professor Adriano de Paulo Sabi. O meu projeto ele intitula-se Vesículas extracelulares circulantes de pacientes com câncer de mama induzem células dendríticas tolerogênicas, modulando GSK3 via microRNA. Para introduzir o assunto, eu vou trazer o conceito do que seria o câncer. O câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 tipos de doenças diferentes que possuem em comum o crescimento desordenado de células com potencial invasivo. Então, aqui está representado um tumor sólido, que ele é constituído tanto por células tumorais quanto por células não tumorais, como, por exemplo, células do sistema imunológico. Especificamente nesse trabalho, eu realizei o estudo com câncer de mama, que ele é o tipo de câncer que acomete maior frequência na população feminina. Ele fica atrás apenas do câncer de pele do tipo não melanoma. E anatomicamente, a glândula mamária, ela se subdivide em ductos mamários e lóbulos mamários. E nessas 2 regiões pode-se ter o crescimento desordenado dessas células, que seria os tumores, o carcinoma lobular ou o carcinoma ductal. Neste trabalho, nós trabalhamos especificamente com o carcinoma ductal, por ser o tipo de câncer que mais acomete a população feminina. Então, aqui está representado um ducto normal, um ducto mamário normal, e dentro desse ducto pode-se ter o crescimento das células tumorais in situ, que seria o carcinoma ductal in situ, e quando essas células possuem caráter invasivo, tem-se o que nós chamamos de carcinoma ductal invasivo, que representa de 70% a 80% dos tipos do câncer de mama na população feminina. Como qualquer outro tipo de câncer, o câncer de mama, ele também possui algumas características em comum. E essas características das células tumorais foram elencadas por esse pesquisador, Hanahan, no ano de 2000, primeiramente. Neste ano de 2000, foram elencadas 6 grandes marcas dessas células tumorais. Dentre elas, nós temos a característica de invasão e indução de metástase, a manutenção dos sinais proliferativos, a resistência à morte celular por apoptose, a indução de angiogênese, a capacidade replicativa imortal, além de evasão de supressores do crescimento. Porém, esse panorama, essas 6 marcas, não levavam em consideração a complexidade do microambiente tumoral, que é um microambiente totalmente modulável e que possui a capacidade de adaptação de acordo com o fenótipo que está acontecendo no momento. A partir disso, os mesmos pesquisadores, no ano de 2011, elencaram 4 novas marcas relacionadas às células tumorais, que é a capacidade de reprogramação do metabolismo energético, a instabilidade genômica, a promoção de um estado inflamatório tumoral, além da capacidade de evasão da destruição pelo sistema imunológico, que é justamente essa característica que é abordada nesse trabalho. Mas por que o tumor ele tem essa necessidade de evadir do sistema imunológico? Justamente porque o sistema imune é capaz de reconhecer as células tumorais. Então, aqui está representado os linfócitos, que após a sua ativação, ele é capaz de reconhecer as células tumorais. Além disso, células apresentadoras de antígeno, como os macrófagos e as células dendríticas, possuem essa capacidade de reconhecer também.
Especificamente, nós temos as células dendríticas como principal tipo de célula apresentadora de antígeno, por possuir tanto moléculas de MHC de classe 2 quanto moléculas de MHC de classe 1, podendo estimular tanto linfócitos TCD4 quanto linfócitos TCD8. E essa ativação de linfócitos, ela culmina, né, por 3 sinais, que seria a interação MHC-TCR, além de moléculas coestimuladoras e produção de citocinas, que vão potencializar e efetivar essa ativação de uma resposta imune antitumoral. Porém, o que acontece é que essas células tumorais desenvolvem mecanismos para poder parar essa resposta imune antitumoral. E muitas vezes o que acontece é que, apesar de no microambiente tumoral ter um denso infiltrado inflamatório, essas células tumorais elas desenvolvem mecanismos de escape tumoral, saem daquele local e induzem focos de metástase e podem disseminar pelo corpo do paciente. E o que a gente observa, então, nesse microambiente tumoral é uma indução de um ambiente tolerogênico. E aqui estão elucidadas, né, algumas das características que são promovidas. Como, por exemplo, nesse microambiente tumoral, nós temos o macrófago. E, geralmente, esse macrófago ele é induzido a uma polarização do tipo M2, que é um fenótipo tolerogênico ou regulador. Além disso, células dendríticas, elas são moduladas a fim de diminuir a sua capacidade de apresentação de antígenos. Além disso, nós podemos ver uma expansão da população de células supressoras mieloides, diminuição de linfócitos do tipo TH1 e aumento da frequência de linfócitos T reguladores. Além disso, observa-se uma diminuição da lise celular via linfócitos NK, e todo esse panorama culmina no aumento da proliferação das células tumorais. E neste trabalho, né, nós estudamos especificamente as células dendríticas. Com isso, né, nós procuramos saber como que essas células dendríticas já têm sido descritas no microambiente tumoral em pacientes com câncer de mama. As células dendríticas já foram correlacionadas, no tumor primário, elas já foram correlacionadas com um pior prognóstico, sendo que essas células dendríticas, elas possuíam baixas capacidades de produção de interferon e, além disso, elas sustentavam a expansão de linfócitos T reguladores. Já na circulação sanguínea, já tem-se estudos que demonstram que as células dendríticas circulantes de pacientes com câncer, elas estão diminuídas e, além disso, elas estão funcionalmente comprometidas, possuindo uma baixa capacidade de apresentação de antígeno. E o que se torna tornou bastante interessante no nosso caso, durante a nossa busca na literatura e formação da ideia da hipótese, é que este fenótipo tolerogênico, ele também é alcançado quando se pega monócitos de pacientes com câncer de mama e induz esses monócitos a se diferenciarem em células dendríticas, sendo que essas células dendríticas geradas de monócitos de pacientes com câncer de mama, elas também possuem esse caráter tolerogênico, de aumento de linfócitos T reguladores, menor capacidade de apresentação de antígenos. E isso deu-se indícios ao nosso grupo de que existia uma modulação sistêmica entre o tumor e o sistema imunológico para poder induzir e primar as células do sistema imunológico a esse fenótipo tolerogênico. Com isso, né, nós pensamos em buscar por vesículas extracelulares. Existem 3 classes de vesículas extracelulares. A primeira delas, nós temos os corpos apoptóticos, que são, né, advêm do processo de indução de morte celular programada na célula. Elas possuem um tamanho entre 1 a 5 micrômetros. Além disso, nós temos as microvesículas, que são oriundas através do brotamento direto da célula, então elas possuem um tamanho de 100 a 1 micrômetro. E o terceiro grupo são os exossomos, que são as menores vesículas, que possuem uma rota biosintética e possuem de tamanho entre 70 a 150 nanômetros.
Especificamente, o interesse do nosso trabalho eram as pequenas vesículas, que entram tanto as microvesículas quanto os exossomos. Então, como já foi dito, as microvesículas, elas são oriundas através da formação por brotamento da membrana plasmática da célula, e elas podem carregar os diferentes tipos de macromoléculas presentes naquela célula. Já os exossomos, eles possuem uma rota biogênica, que vem desde a formação de um endossomo inicial. E esse endossomo inicial, ele passa por um processo de maturação, em que nesse processo são incorporadas várias vesículas intraluminais, e ao final desse processo de maturação, esse corpo multivesicular, ele pode ser encaminhado à degradação no lisossomo ou fundir com a membrana plasmática da célula. Essas vesículas intraluminais no espaço extracelular são chamadas de exossomos. Assim como as microvesículas, os exossomos podem carregar diferentes tipos de macromoléculas, desde DNA genômico, a oncoproteínas, lipídios e pequenos RNAs. E o nosso interesse, né, nesse trabalho são especificamente esses pequenos RNAs, como os microRNAs. Os microRNAs, eles fazem uma regulação fina do processo de tradução. Como que seria essa regulação? Eles interagem com a porção 5' do microRNA, interagem com a porção 3' do RNA mensageiro, e através desse pareamento pode-se induzir a inibição do processo de tradução daquele RNA mensageiro, induzindo, por exemplo, o decapeamento da porção 3' daquele RNA mensageiro e induzindo ele até uma degradação. Existem já vários trabalhos que elencam que microRNAs podem ser carreados através de exossomos, que são aquelas menores vesículas extracelulares, e que existem diferentes atividades biológicas aos microRNAs carregados por essas vesículas. Então, neste trabalho, por exemplo, tem-se que o microRNA 214 de exossomo tumoral regulou os níveis de PTEN, que é uma proteína de sinalização celular, que promoveu a expansão de células Tregs, produtoras de IL-10 em camundongos, promovendo um estado imunossupressor sistêmico nos camundongos. Além disso, esse outro microRNA em adenocarcinoma pancreático estava sendo carreado, né, em exossomos e inibiu a expressão de uma outra proteína, que é a proteína associada ao fotorregulador X, que é um fator-chave na transcrição do gene de MHC de classe 2. Com isso, tem-se uma indução de uma tolerância imunológica em células dendríticas, por exemplo. Também em adenocarcinoma pancreático, um outro microRNA também carreado em exossomos regula a expressão de TLR4, afetando a produção de TNF e L12 na maturação, prejudicando a maturação de células dendríticas e diferenciação de TH1. Porém, no câncer de mama, microRNAs enriquecidos em vesículas extracelulares, modulando a função e fenótipo de células dendríticas, esse panorama ainda não havia sido explorado. Com isso, né, a hipótese desse trabalho é que existe uma comunicação entre tumor e sistema imunológico através de vesículas extracelulares que carregam moléculas bioativas que modulam a maturação e ativação das células dendríticas. E para isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a modulação de vesículas extracelulares derivadas de pacientes com carcinoma de mama ductal invasivo em células dendríticas diferenciadas in vitro e seus efeitos funcionais nas células T. Este trabalho ele consistiu em diferentes objetivos específicos que vão sendo abordados ao longo dessa apresentação. O primeiro dele foi caracterizar as vesículas extracelulares isoladas do plasma de pacientes e doadores saudáveis, bem como obtidos de sobreanálise cultura de linhagem tumoral. E essa caracterização ela foi realizada por 3 técnicas distintas. Então, como foi dito,
foi realizado neste trabalho o isolamento de vesículas extracelares do sangue de pacientes com câncer de mama, bem como de doadores saudáveis, e também o isolamento de vesículas extracelulares de sobrenadante de cultura. Nesse primeiro grupo, né, amostral, foi realizado primeiramente, né, no sangue periférico, foi realizado a obtenção do plasma, e esse plasma foi submetido a sucessivas etapas de centrifugação e, por último, a ultracentrifugação para a precipitação dessas vesículas extracelulares. Já o isolamento de vesículas extracelulares a partir de sobrenadante de cultura foi utilizado um reagente comercial, que é o Exaquick, que também, através dele, é possível a precipitação dessas vesículas extracelulares. Em ambos os grupos amostrais, foi realizada a caracterização dessas vesículas obtidas por microscopia eletrônica de transmissão, análise de rastreamento de nanopartículas através do nanosite e Western blotting. Aqui está representado a primeira análise dessas vesículas pelo nanosite. Aqui nós podemos observar que a quantidade de vesículas extracelulares obtidas na amostra de plasma de pacientes com câncer de mama, aqui representado pela essa sigla BC, e também isolada no sobrenadante de cultura de células tumorais humanas, a gente obteve uma maior quantidade de vesículas extracelulares em comparação com vesículas extracelulares isoladas do plasma de doadores saudáveis, que são representados sempre nesse trabalho por essa sigla HD. E aqui nós podemos ver o vídeo capturado nesse equipamento, em que visivelmente podemos observar essa diferença na quantidade de vesículas extracelulares presente na amostra. Também foi realizado a caracterização dessas vesículas por microscopia eletrônica de transmissão. Então, aqui a gente pode observar a presença de vesículas pequenas na amostra, com menos de 100 nanômetros. Além disso, foi possível a imunodetecção de tetraespaninas específicas relacionadas à biogênese de exossomos, que são as pequenas microvesículas, nos 3 grupos amostrais, tanto em vesículas isoladas do plasma de pacientes com câncer de mama, quanto em vesículas isoladas de plasma de doadores saudáveis e de sobrenadante de cultura celular. E esses achados, eles são concordantes a outros trabalhos já publicados na literatura, tanto em forma dessas vesículas, quanto em tamanho dessas vesículas. A partir do momento em que foi possível a caracterização e visualização que, de fato, o nosso processo de obtenção dessas vesículas conseguia isolar, né, essas vesículas extracelulares, nós partimos para as análises dos ensaios in vitro, através da avaliação do fenótipo de células dendríticas diferenciadas a partir de monócitos saudáveis, na presença dessas vesículas isoladas. Como aqui está representado o design experimental que foi utilizado, então, foi obtido monócitos saudáveis, esses de doadores saudáveis. Esses monócitos, eles foram plaqueados, e nesse plaqueamento, os monócitos foram estimulados com diferentes vesículas extracelulares oriundas de diferentes doadores saudáveis, também de diferentes pacientes de diferentes pacientes com câncer de mama, e também foi realizado poços de controle de diferenciação, sendo que todos esses monócitos, todos esses poços, foi adicionado as citocinas de diferenciação GM-CSF e IL-4 para que estes monócitos se diferenciassem em células dendríticas, mono-ADCs. No 5º dia de diferenciação, essas células dendríticas foram induzidas à maturação através da adição de LPS, e após 2 dias de maturação, essas células dendríticas foram fenotipadas e o sobrenadante de cultura foi coletado para poder realizar a dosagem de citocinas por ELISA. Ao final desse experimento, dessa fenotipagem, essas células dendríticas foram fenotipadas através da técnica de citometria de fluxo, e como estratégia de análise foi realizada a análise apenas em células que passaram em forma de singlets no detector de citômetro. Foi realizada a análise
apenas na população com característica de granulosidade e tamanho relativa às células dendríticas. A análise foi realizada apenas em células vivas, e dentro dessas células vivas foi realizada a análise da positividade e intensidade média de fluorescência dos marcadores utilizados, que são HLA-DR, CD86, CD80 e CD11C. Como resultado deste experimento, pôde-se observar que aqui sempre em cinza nós temos células dendríticas diferenciadas na ausência de exossomos ou vesículas extracelulares. Aqui em verde nós temos células dendríticas diferenciadas na presença de EVs de doadores saudáveis. E em vermelho nós temos células dendríticas diferenciadas na presença de vesículas extracelulares de pacientes com câncer de mama. Nós podemos observar que essas células dendríticas diferenciadas na presença de BC-EVs, elas possuíram menor expressão de moléculas de MHC de classe 2, de CD11C, CD86 e CD80, podendo se caracterizar um fenótipo possível tolerogênico. Para poder tentar verificar se essa menor expressão de moléculas co-estimuladoras e moléculas relacionadas à ativação celular poderia caracterizar uma menor ativação funcional, foi realizado um ensaio de proliferação misto de linfócitos, que é o MLR, que caracteriza os próximos 3 grandes blocos de resultados que vão ser apresentados, que é avaliar a capacidade proliferativa dos linfócitos telogênicos estimulados pelas monodCs geradas. Além disso, caracterizar o ensaio funcional quanto à produção de citocinas por células T, além da caracterização do perfil de citocinas secretadas na cocultura. Então, para explicar um pouco melhor, né, como que se deu esse ensaio de proliferação misto de linfócito, essa primeira parte do trabalho foi realizada exatamente da mesma forma, em que os monócitos saudáveis foram plaqueados e estimulados com diferentes EVs, seja de doadores saudáveis, seja de pacientes com câncer de mama ou na ausência de vesículas extracelulares, se deu a maturação dessas monodCs da mesma forma, porém, no 7º dia de cultura, essas células dendríticas foram co-cultivadas com linfócitos telogênicos saudáveis, de outro indivíduo saudável. E esses linfócitos, eles foram obtidos através do sorteamento celular por fax-área. Então, foi isolado tanto linfócitos TCD8 quanto linfócitos TCD4. Então, esses linfócitos foram co-cultivados com as células dendríticas geradas, e essa cocultura, ela foi realizada por mais 5 dias. Ao final dessa cocultura, foi realizada a avaliação do perfil da resposta imune adaptativa gerado, bem como realizou-se a dosagem das citocinas por ELISA. Então, aqui está representada a estratégia de Gates utilizadas para análise desses linfócitos da cocultura, em que foi realizada a análise apenas em singlets nas células que passaram de forma única no detector do citômetro. A análise ela foi delimitada por tamanho e granulosidade a uma população característica de linfócitos. A análise ela foi realizada apenas em linfócitos em células CD3 vivas, e dentro dessas células, elas foram setorizadas em células CD4 e células CD8, sendo que dentro da célula CD4, teve-se ainda a distinção de linfócitos T reguladores pela interseção das populações CD25 positiva e FOXP3 positiva e CD25 positiva, CD127 low. Foi realizada a análise das células da proliferação das células TCD4, bem como a expressão de alguns marcadores e produção de citocina, tanto nas células TCD4 quanto nas células Tregs. Em relação às células TCD8, também foi analisada a proliferação celular, bem como a expressão de alguns marcadores inibitórios e produção de citocinas. Então, aqui nós temos os primeiros resultados que foram obtidos.
Foi possível observar agora, nesse ensaio, nós fazemos análise dos linfócitos, mas que foram co-cultivados em vermelho com mono-DCs diferenciadas na presença de EVs de pacientes com câncer de mama, linfócitos co-cultivados com mono-DCs diferenciados na presença de HD-EVs, que são de doadores saudáveis, e na ausência de EVs. Então, aqui nós podemos observar que os linfócitos que foram co-cultivados na presença de BCEVs tiveram uma menor capacidade de indução de proliferação de linfócitos TCD8, uma menor capacidade de indução da proliferação de linfócitos TCD4 e indução da expansão de linfócitos T reguladores, e confirmando exatamente o que os achados anteriores publicados de que monócitos de pacientes, quando diferenciados das células dendríticas, geravam uma célula dendrítica imunotolerogênica. Porém, aqui nesse caso, nós fizemos exatamente a mimetização do que estava sendo observado em papers já publicado, porém, através da utilização de vesículas extracelulares circulantes. Porém, levantou-se uma indagação no nosso grupo de pesquisa se esses achados poderiam estar ligados ao monócitos que foi utilizado para poder fazer a geração das células dendríticas, ou se era, de fato, um efeito que estava sendo ocasionado pelas vesículas extracelulares de fato. Para poder responder este questionamento, foi realizado uma diferenciação utilizando 2 doadores de monócitos distintos. E estes monócitos saudáveis, eles foram tratados com as mesmas vesículas extracelulares, seja de doadores saudáveis, seja de pacientes com câncer de mama. Ao final do processo de diferenciação e maturação celular, essas células dendríticas geradas também foram co-cultivadas com linfócitos telogênicas, então questionadas essa funcionalidade que elas teriam. E aqui está representados os achados desse experimento, em que foi possível observar que o fenótipo de menor indução da proliferação ele foi mantido independente do doador de monócito saudável utilizado. Então, aqui nós podemos ver uma menor capacidade de indução da proliferação de linfócitos TCD8, bem como linfócitos TCD4 e aumento da expansão de linfócitos T reguladores. Após isso, nós partimos por continuar esse ensaio funcional. Para esse ensaio, caracterização desse ensaio funcional, nós analisamos alguns marcadores inibitórios que poderiam estar sendo modulados nesses linfócitos. Então, nós observamos tanto o PD-1, quanto o CTLA-4, quanto o LAP, que é o TGF de membrana. E esses marcadores, o PD-1 e o CTLA-4, são marcadores inibitórios que desativam o sinal de TCR-MHC, que seria o primeiro sinal. E aqui está representado os resultados que foram obtidos, em que nós podemos observar que nas células TCD8 teve-se um aumento da frequência de células TCD8 lab positivas no MLR contendo as células dendríticas diferenciadas na presença de BCEVs, bem como um aumento de células CD8 e PD1 positivas. Já nas células CD4, nós também observamos um aumento da frequência de células TCD4 LAP positivas e aumento da frequência de células TCD4 CTLA4 positivas. E as células TCD4, as células T LAP positivas, elas já têm sido implicadas com vários processos de, por exemplo, de resistência a tratamento, no caso de células LAP positivas CD4, e no caso de células LAP positivas CD8, também já estão sendo descritas
como relacionadas à imunossupressão de doenças inflamatórias, bem como no câncer. Já, né, assim como a gente já está bem acostumado, também as células PD1 positivas, elas têm um alto indício de exaustão celular, e inclusive imunoterapias direcionadas ao PD1 estão sendo utilizadas como tratamento de imunoterapia, bem como CTLA-4. Esses marcadores, eles também estão presentes em linfócitos T reguladores e eles também foram analisados nessas células. Nos linfócitos T reguladores, nós podemos observar um aumento da frequência de linfócitos T reguladores CTLA-4 positivos, mostrando, né, esse aumento dessa atividade celular desses linfócitos T reguladores. Após isso, nós pensamos qual que seria o perfil de citocinas que poderia estar sendo liberados no ensaio funcional. E com isso, nós fizemos o rastreio de liberação dessas citocinas. Nós avaliamos quais que foram as citocinas produzidas por linfócitos TCD8, linfócitos Treg e linfócitos TCD4. Na população de linfócitos TCD8, nós observamos um aumento da produção da citocina IL-10 na cocultura contendo as mono-DCs diferenciadas na presença de BCEVs. E diminuição da produção de interferon gama. Nas células, nos linfócitos T reguladores, nós também observamos um aumento da produção de IL-10, bem como também foi observado esse aumento da citocina IL-10 também por células TCD4. Também foi observada uma diminuição da produção de interferon gama na cocultura, contendo as mono-DCs diferenciadas na presença de BCEVs. A produção de TNF não foi observada alteração, e de forma bastante interessante, nós observamos o aumento da produção da citocina IL-2 pelas células TCD4. Esse aumento da produção de IL-2, ele foi um pouco diferente ao perfil que nós estávamos observando, né, em que a gente observou uma diminuição da produção de citocina inflamatória e aumento da produção de IL-10, que é uma citocina reguladora, mas possivelmente esse aumento da produção de IL-2, ele seria necessário para poder manter o aumento ou a expansão das linfócitos T reguladores. E nós, para poder tentar ratificar essa hipótese de que essa IL-2 estaria sendo utilizada para poder promover também a expansão desses linfócitos T reguladores, nós realizamos o ensaio NeoELISA no sobreanadagem da cocultura e nós, de fato, observamos que teve-se uma observação de uma diminuição da presença de IL-2 presente no meio. E confirmou-se uma menor presença de interferon gama no sobreanadagem da cultura celular, bem como outras citocinas inflamatórias, como IL-6, IL-2 e aumento de IL-10. Com isso, então, nós podemos observar como conclusão dessa primeira parte é que esses linfócitos T reguladores tiveram um aumento da frequência de positividade de CTLA-4, elas capturaram, né, o IL-2 presente no meio para poder aumentar a sua expansão na cocultura entre linfócitos halogênicos e mono-DCs diferenciadas na presença de BCEVs, e também culminou e contribuiu para a produção em alta intensidade de IL-10. Todo esse fenótipo culminou na menor proliferação de linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8. Então, embora já tenha sido descrito que os sobrenadantes de cultura de células de linhagem tumoral tinham a capacidade de induzir um fenótipo imunossupressor em células do sistema imunológico e que em pacientes com câncer de mama possuíam células dendríticas tolerogênicas, é a primeira vez que se demonstra que tais características são induzidas por vesículas extracelulares circulantes. E com isso, nós começamos a pensar de quais seriam os mecanismos moleculares envolvidos nessa modulação.
E após isso, nós começamos, então, a verificar os mecanismos moleculares nesse processo e avaliar as vias de sinalização celular alteradas após a ativação das células dendríticas diferenciadas. Nesse sentido, tem-se algumas vias que são desencadeadas quando se tem a indução de maturação da célula dendrítica por LPS. Então, nós temos a via de PI3K, AKT, mTOR e NF-κB, que estão representadas de forma bem simplificada nesse slide. Então, nós podemos ver que existe uma cascata de sinalização que é desencadeada e que nós podemos realizar a análise dessa via através da análise de diferentes proteínas que podem estar em diferentes pontos dessa via. De forma geral, o que nós temos com uma célula dendrítica após ativação com LPS? Quando ela tem a indução a um perfil inflamatório ou imunogênica, o que nós temos é que tem-se um desencadeamento de uma sinalização intracelular, em que essa sinalização celular induz o processo de glicólise, que tem-se a formação do piruvato, esse piruvato entra no ciclo TCA e tem-se a produção e estímulo da tradução de moléculas de MHC, moléculas coestimuladoras, produção de citocinas e diferentes outros processos. Isso quando essa célula dendrítica tem um caráter inflamatório. Porém, essas vias metabólicas, elas podem estar reguladas e quando se tem ativação dessa célula dendrítica, tem-se essa indução da glicólise, porém, e a via de mTOR, ela está ali participando desse processo, enquanto se tem um estímulo da via de mTOR, tem-se a indução de um fenótipo imunogênico dessa célula dendrítica, porém, algumas proteínas também são ativadas de forma a induzir uma menor ativação da célula dendrítica. E essa menor ativação dessa célula dendrítica, nessa célula dendrítica não se tem o estímulo da glicólise dentro dessa célula, mas sim da fosforilação oxidativa. E aí, com isso, nesse processo catabólico, tem-se a indução da célula dendrítica tolerogênica. E, assim como o mTOR, ao ser estimulado, estimula a ativação e inibe o processo de desativação, existem outras proteínas que também auxiliam nesse processo. Uma delas é essa proteína GSK3, que ao ser inibida, sendo fosforilada na serina 9, ela promove a diferenciação a um processo inflamatório. Porém, quando ela é mantida, ela induz um processo tolerogênico. E já existem vários papers que descrevem que essa proteína é extremamente importante para a indução de um processo ou de uma célula dendrítica imunogênica ou tolerogênica. E nesse sentido, nós realizamos a análise na via de mTOR, através da identificação da fosforilação do complexo de mTOR, além disso, da formação do fator de transcrição do NF-κB. Aqui à esquerda nós temos uma imagem representativa do Western blotting, da análise da via, e à direita nós temos a análise quantitativa dessa proteína. E em cinza, nós temos as células dendríticas após 5 minutos de maturação com LPS, e em verde, nós temos após 30 minutos de ativação com LPS, nas células dendríticas dos dois grupos, tanto nas que foram diferenciadas na presença de HDIVs, quanto nas que foram diferenciadas na presença de BCEVs. Nós podemos já verificar que não se tem uma ativação do complexo de mTOR nas células dendríticas diferenciadas na presença de BCEVs. Já na via de sinalização, na formação do fator de transcrição NF-κB, elas possuem entre os dois grupos, tem-se essa ativação de NF-κB, não possuindo diferença significativa entre esses dois grupos. Então, nós podemos observar que nessas células dendríticas desse nosso grupo, tem-se um déficit na ativação da via de mTOR. Após isso, nós verificamos algumas proteínas dessa via de sinalização. Dentre elas, nós analisamos a proteína PP70S6 quinase, que é um ponto
downstream do complexo de mTOR, para poder verificar se essa inativação ela persiste após o complexo de mTOR, e nós verificamos que sim, que nós não observamos esse aumento dessa fosforilação desse complexo, nesse grupo dessas células dendríticas. E quando nós avaliamos a proteína GSK3, que ela está upstream do complexo de mTOR, nós verificamos que entre os grupos nós observamos um efeito totalmente controverso, em que nesse grupo que foi diferenciado na presença de HDEVs, nós temos a formação da inativação dessa proteína, visualizado pela fosforilação dessa proteína na serina 9, porém, no grupo das células dendríticas diferenciadas na presença de BCEVs, nós não observamos a inativação dessa proteína, fazendo com que essa célula dendrítica, de fato, não se mature. Então, de forma resumida, nós temos que a GSK, quando ela é fosforilada na serina 9, ela se torna inibida e a maturação da célula dendrítica ocorre. Porém, quando não se tem essa fosforilação, e tem-se a fosforilação em um outro ponto, tem-se uma inibição do processo de maturação da célula dendrítica, observada por baixos níveis de produção de moléculas coestimuladoras, como produção de citocinas inflamatórias, e é exatamente este o fenótipo que nós observamos no meu trabalho, em que as células dendríticas diferenciadas na presença de BCEVs têm uma menor capacidade fenotípica quanto à expressão de moléculas coestimuladoras e moléculas de MHC, bem como menor produção de citocinas inflamatórias. E com isso, né, nós partimos para verificar que se havia algum microRNA que poderia estar envolvida nesse processo, pois nós verificamos que teve uma alteração de fenótipo nessas células dendríticas, nós verificamos que teve uma alteração na via de mTOR, especificamente no ponto de GSK3, e aí nós procuramos agora por microRNAs que poderiam estar envolvidos nesse processo, que é exatamente o próximo objetivo específico deste trabalho. Como limitação de busca, eu avaliei, né, eu procurei na literatura microRNAs que estariam upregulados no plasma de pacientes com câncer de mama e que poderiam regular algumas proteínas que nós visualizamos alterações, seja no fenótipo da célula, seja na via de sinalização. Após o refinamento dessa busca, eu cheguei a 12 microRNAs, sendo que foi possível a detecção de apenas 11, porque esse microRNA ele não foi detectado nem nas vesículas de doadores saudáveis e nem de vesículas de pacientes com câncer de mama. Então, na próxima figura, nós temos os resultados dessa análise desses microRNAs, especificamente nas vesículas extracelulares, tanto de doadores saudáveis quanto de pacientes com câncer de mama. À esquerda, nós temos o heatmap. Nós podemos observar que esse microRNA 92A, ele teve presente em ambos os grupos, nas vesículas extracelulares de ambos os grupos, porém o que nos chamou a atenção é que esse microRNA 181B, ele esteve presente apenas nas vesículas extracelulares de pacientes com câncer de mama. E nesse gráfico aqui, em que está normalizado pela quantidade que foi detectada nas EVs de doadores saudáveis, nós podemos observar que ele está extremamente enriquecido nessas vesículas extracelulares de pacientes com câncer de mama. Após isso, eu realizei uma busca no Target Scan para poder verificar possíveis alvos, né, que ele poderia regular de forma bem específica. E eu identifiquei que esse microRNA ele pode regular essa proteína GSK-IP, com pareamento ótimo em relação à capacidade de regulação do processo de tradução desse RNA mensageiro. Então, ele tem um nível de 8 mer e 7 mer. E um score aqui negativo. Nós podemos observar, então, que esse microRNA 181B, ele possui a capacidade de regular essa proteína GSK-IP. E o que essa proteína faz? Ela interage, ela é uma proteína de interação AKT e a GSK3-beta. E essa proteína GSK3-beta,
ela pode ser fosforilada por essa proteína KT. Então, de uma forma bem simples, a GSK-IP, ela controla a fosforilação dessa GSK-3-beta, que é justamente o ponto em que nós observamos a alteração na via. Esse microRNA 181B, ele também já foi elencado como um prognóstico em alguns tipos de câncer. No carcinoma coloretal, ele foi um dos responsáveis por induzir a resistência a 5-fluoracil e também estava relacionado à progressão em gliomas. No câncer de mama, ele foi correlacionado a um pior prognóstico, pois ele estava correlacionado à resistência à doxorubicina. No sistema imune, ele teve um efeito negativo na maturação de células dendríticas e induziu a tolerância em macrófagos. E ele, interessantemente, ele está intimamente relacionado ao metabolismo de gordura, na indução de um fenótipo de fosforilação oxidativa. E aí, né, como um resumo nesse mecanismo molecular proposto nesse trabalho, seria que a via de NF-κB, ela não possuiria essas alterações, porém, nessas vesículas extracelulares de pacientes com câncer de mama que possuem esse microRNA 181B5P, enriquecido, ele poderia estar relacionado e regulando justamente o processo de indução dessa ativação ou desativação da célula dendrítica e indução do fenótipo tolerogênico. Como que isso iria ocorrer? Pois ele interage justamente com a proteína GSK-IP, que faz a regulação dessa fosforilação, dessa inativação dessa proteína, fazendo com que essa proteína GSK se mantenha ativa e ela induza a fosforilação oxidativa nessas células dendríticas, a fim de induzir um fenótipo tolerogênico. Após isso, né, esses estudos que nós realizamos in vitro, nós pensamos de tentar verificar se nós conseguiríamos comprovar esse efeito sistêmico através de vesículas extracelulares em vivo. Para isso, nós realizamos esses 2 últimos objetivos específicos, e como desenho experimental do primeiro experimento que nós realizamos, nós fizemos o tratamento em 2 grupos de animais. O primeiro grupo, nós realizamos o tratamento com o PBS na veia caudal desses animais, e no segundo grupo, nós isolamos EVs do sobreanálise de cultura de células 4T1, que é de carcinoma mamário murino, e injetamos também de forma sistêmica na veia caudal desses animais, dia sim, dia não, durante 10 dias nesses animais. E aqui nós temos, e após o término, no 10º dia, nós realizamos a eutanásia desses animais. Após a eutanásia, o baço foi coletado para poder fazer a análise de células da resposta imune inata e células da resposta imune adaptativa. Nas células da resposta imune inata, nós podemos observar que teve-se uma menor frequência de macrófagos infiltrantes no baço daqueles animais que foram tratadas com as EVs de 4T1, bem como teve-se uma diminuição da expressão de moléculas de MHC pelas células dendríticas presentes no baço. Quanto às células da resposta imunodadaptativa, foi possível observar que teve uma tendência de diminuição de infiltrado de células de linfócitos TCD8, e teve-se um aumento da frequência de linfócitos T reguladores no baço dos animais tratados com EVs de 4T1. Em questão da proliferação, nós verificamos que as células TCD8 tinham uma menor proliferação no baço, bem como as células TCD4 também tinham uma menor marcação de proliferação visualizada pela marcação de Ki67. Já em células Tregs, elas estavam frequentes em maior número, porém, em relação a Ki67, esse aumento ele não foi significativo.
E aí, com isso, nós verificamos, né, que teve-se essa alteração do fenótipo de células infiltrantes no baço, e também da capacidade proliferativa dessas células T presente, e para poder testar uma resposta imunológica, uma interação entre vesículas extracelulares e uma resposta imunológica, nós realizamos um modelo de infecção por Leishmania major, que é bem caracterizado em animais Balbicê, que é justamente o tipo, a linhagem de animal que é possível também se induzir o carcinoma mamário utilizando as células 4T1. E aí, com isso, nós realizamos o último objetivo específico, que foi avaliar o efeito imunomodulador de vesículas extracelulares in vitro. Para poder realizar este experimento, nós realizamos 6 grupos experimentais, em que o primeiro dele foi o grupo PBS, o segundo grupo foi o controle de infecção por Leishmania major, o terceiro grupo foi o grupo de controle de crescimento tumoral, o quarto grupo foi realizado a infecção por Leishmania major e a indução do tumor, para poder verificar se a presença do tumor poderia modular o processo de infecção com Leishmania. Além disso, no quinto grupo, foi realizado a infecção por Leishmania major e tratamento desses animais apenas com as vesículas extracelulares das células 4T1. E no sexto e último grupo foi realizada a infecção por Leishmania major, a indução do tumor por células 4T1 e tratamento com as vesículas extracelulares de 4T1, para poder tentar verificar o efeito combinado, tanto das vesículas extracelulares quanto da presença do tumor. A injeção, seja de vesículas extracelulares ou PBS nos outros grupos, ela foi realizada a cada 2 dias e esses animais foram analisados durante 30 dias, que foi o tempo de duração do experimento. No final do experimento, esses animais foram eutanasiados e os órgãos, como o baço, o fígado, a orelha também foi coletada para poder fazer a análise das células imunes e determinação da parasitemia. Foi verificado, aqui está representado imagens representativas das orelhas dos animais controle, do controle de infecção, do grupo tumor mais Leishmania major, do grupo EVES mais Leishmania major e do grupo tumor mais EVES mais infecção com Leishmania major. Nós podemos observar que a lesão nesse grupo do tumor mais Leishmania major foi o que teve visualmente uma maior lesão. E foi também neste grupo em que teve-se um maior volume de massa tumoral. E aqui estão os dados quantitativos dessas análises, então nós podemos observar que, de fato, no grupo tumor mais infecção, foi o grupo que teve maior lesão na orelha e foi o grupo que teve maior crescimento tumoral, e que teve maior lesão na orelha detectada. Em relação ao infiltrado de células da resposta imune inata na orelha desses animais, foi verificado que teve-se uma diminuição da frequência de células expressando molécula de MHC-RAI nos grupos em que teve o tratamento com vesículas extracelulares, seja na ausência do tumor, ou seja, na presença do tumor, sendo que na presença desse tumor teve uma diminuição enorme e significativa. A frequência de macrófagos expressando moléculas de MHC-RAI também foi menor no grupo em que teve-se o tratamento com vesículas extracelulares, presença do tumor e infecção por Leishmania major. Observamos que teve-se um denso infiltrado de neutrófilos no grupo tumor mais infecção, no grupo em que a gente teve uma maior lesão detectada pela espessura na orelha desses animais, podendo talvez explicar a tumefação observada com esse denso infiltrado, né, de neutrófilos, sendo que nos grupos em que teve-se o tratamento com as vesículas extracelulares, o infiltrado de neutrófilos ele foi bem menor. Em relação às células da resposta imune adaptativa, observou-se também um menor infiltrado de linfócitos
TCD8 na orelha dos animais, bem como células TCD4 e também de linfócitos T reguladores. Nas orelhas, nós também realizamos a análise da atividade de arginase, que poderia estar ali mostrando a ativação daqueles macrófagos que poderiam estar naquele infiltrado inflamatório na orelha. Nós podemos observar que nos grupos em que nós tivemos o tratamento com as vesículas extracelulares, a atividade de arginase ela foi quase que anulada. Podendo levar-se uma consideração global de que as vesículas extracelulares elas podem ter um mecanismo de modulação de arginase nos macrófagos e nas células dendríticas, talvez por induzir um fenótipo tolerogênico e não do tipo TH2, mostrando que as vesículas de células 4T1 induziram uma modulação sistêmica imune a fim de diminuir de forma geral o infiltrado de células imunes, podendo ser observado que teve-se uma diminuição do infiltrado de diferentes células da resposta imunológica, seja inata ou adaptativa. Como conclusões desse trabalho, nós temos que as vesículas extracelulares isoladas do plasma de pacientes com câncer de mama, elas estão enriquecidas com microRNA 181b, e uma vez dentro dessas células dendríticas, esses microRNAs modulam a via de sinalização de mTOR, proporcionando uma menor ativação da mesma. Essa menor ativação da mesma, ela ocorre devido ao fato de que este microRNA regula a tradução dessa proteína GSK-IP, e essa proteína GSK-IP, ela regula a fosforilação de GSK3-beta, que é uma proteína extremamente importante no processo de indução de maturação da célula dendrítica. Toda essa alteração de sinalização celular promove uma diminuição da expressão de moléculas de IHLA-DR, CD11C, CD80 e CD86, e essas alterações funcionais levam a essas alterações fenotípicas levam a alterações funcionais, sendo observado por uma menor proliferação de linfócitos TCD8, linfócitos TCD4 e menor produção de citocinas inflamatórias. Além disso, tem-se um aumento de linfócitos T reguladores e aumento da presença e expressão de linfócitos de marcadores inibitórios e relacionados com a exaustão celular. Também, ao final desse projeto, dessa tese, foi possível também realizar pequenos estudos em vivo, em que foi possível observar a modulação sistêmica de vesículas extracelulares no sistema imunológico no modelo de infecção por Leishmania magio. Como forma de conclusão geral desse trabalho, nós temos que vesículas extracelulares modulam de forma sistêmica a resposta imune, induzindo um estado tolerogênico no câncer de mama. Gostaria de pedir licença, por esse momento e agradecer às agências de fomento que contribuíram para a realização desse trabalho. Também agradeço a plataforma de citometria da Fiocruz e também a plataforma de citometria que tem também na Faculdade de Farmácia, em que eu fiz grande e a parte de análise de citometria do meu trabalho. E a pesquisa a gente não faz sozinho, a gente conta com pessoas para poder orientar a gente, para poder contribuir neste trabalho. E eu tive a sorte de poder ser orientada por 3 grandes pesquisadores, que eu admiro bastante, que é o professor Elton, o professor Rodrigo e o professor Adriano, e pude contar com um time forte, presente e incentivador do Laboratório IMPA e do Laboratório de Sinalização Celular e Nanotecnologia, que é do professor Rodrigo. Aqui está representado o Jamil, um boneco esquemático, porque eu não consegui achar nenhuma foto que eu tinha com ele. E o grupo IMPA, que é um pouco maior e que também esteve comigo durante toda essa trajetória. Na verdade, no início eu estava apenas no laboratório do professor Rodrigo, mas depois eu fui acolhida pelo Laboratório IMPA, que eu tive uma graça, fui muito abençoada lá.
E também os agradecimentos pessoais da minha família, pessoas que me incentivaram, estiveram junto comigo. O Pedro também lá da Fiocruz, que também chegou no final desse processo, o Alisson, que me ajudou nos ensaios funcionais, Carol, assim como todas as pessoas do Laboratório IMPA, a Marcela, a Camila, a Iracema, a Rafa, Stephanie, todo mundo. A Gabi, que é uma IC que me ajudou assim demais, foi meu braço direito e esquerdo durante vários experimentos. A Nayara, que também, né, começou o meu projeto de mestrado, ele começou sob supervisão dela. E a ideia, né, como que foi trilhando tudo, eu trouxe de lá e consegui continuar e desenvolver todo esse trabalho, né, que eu apresentei para vocês no meu doutorado. E é isso. Gostaria de agradecer a todas essas pessoas e a Deus, né, acima de tudo. Obrigado, Mariana. Nesse momento agora, então, eu convido a todos os presentes a irem para a sala onde haverá arguição. O link está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, vocês podem clicar nesse link e ir para essa sala. Aos membros da banca, eu peço que entrem com a habilitação do microfone. Todos os demais convidados, por favor, entrem apenas como ouvintes, tá? E aí, então, nessa sala vai ocorrer a arguição oral. Então, a gente se vê lá. Muito obrigado.